Sejam bem-vindos a esse bate-papo. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa sensacional. Ela é assessora de investimentos, então a gente vai falar aqui sobre dinheiro, que muito lhe interessa. Com certeza esse assunto é muito desejado, né? Nós vamos falar não só sobre dinheiro, mas também a gente vai trazer muito sobre o dólar digital e trazer essa visão para o nosso dia a dia. Então é importantíssimo que você acompanhe a nós até o final, tá ok? Eu digo isso por quê? Porque às vezes você vai começar dentro desse conteúdo, não vai continuar e você vai perder sacadas que você poderia aplicar aí no seu dia a dia e que pode te fazer a ganhar mais dinheiro dependendo aí da situação, tá ok? Então hoje eu estou aqui também junto com a minha esposa maravilhosa, a Anne. Olá, tudo bem a todos? É isso aí. E a nossa convidada especial é a querida Jaqueline Giglio Berti. Obrigada. É isso aí, Jaque. É Tudo isso bem, aí. Jaque? Tudo bem, graças a Deus. JaquelineBert.invest, só... JaquelineBert.invest. Vamos corrigir aqui, né? Puxa vida! Colocar certinho. Mas quem sabe faz ao vivo, já dizia o Faustão, né? E aí, Jaque, como que tá? Tudo certo? Preparada? Pra Bora. sabatina? Bora, vamos lá, vamos aos frios. E esse bate-papo bola. vai ser muito gostoso. Nós vamos aprender muito hoje com a Jaque, tá? Eu mesmo tenho muitas dúvidas aqui em relação a dólar, a carteira digital, a tudo isso. Então vai ser um bate-papo bem gostoso mesmo. Eu tô animada. Que bom. Eu também Exatamente. estou bastante animada aqui. Pessoal, a intenção desse bate-papo é desmistificar realmente essa questão de, puxa, dólar é um negócio complicado e tudo mais. E não, a gente precisa entender isso para que se torne normal, comum para você. E a partir de que você entende que isso é simples, você começa a querer mais disso. Então, essa é a importância desse conteúdo. Jaque, me fala uma coisa muito importante para a gente já entrar. Eu quero saber um pouco da sua história. O que te trouxe? O que te trouxe a ser hoje uma assessora de investimento? Conta aí para nós. Então, desde pequenininha, eu admirava aquelas cenas de bolsa de valores, o pessoal subindo na escada, telefone, eu achava aquilo um máximo. Hoje a bolsa de valores, tudo eletrônico. Mas a minha primeira formação eu fiz letras, português e inglês, fui para dar aula, não gostei de dar aula. Mas para eu me sustentar ali na faculdade, eu precisava trabalhar. E é onde eu consegui alguns contratos, o coletinho, lembrem que posso te ajudar? Caixa Econômica, sim. Banco do Brasil e tudo mais. Então, eu comecei ali, e ali começou a minha paixão. Então, eu terminei a faculdade de letras, já sabendo que eu não iria lecionar, não iria dar aulas, e engatei administração. Apaixonada. Então, de mercado financeiro tradicional, eu tenho 20 anos de experiência, os 13 últimos dentro de uma cooperativa. E dentro desse novo mercado, que são ativos digitais, já há um pouquinho mais de um ano. Quando eu pedi para sair dessa cooperativa, eu sempre imaginava assim, que as relações, né, humanas, as relações ali, gerente, cliente, eu queria um pouco mais. Eu queria um pouco mais do que o tradicional vem, eu queria um pouco mais do que o produto tradicional traz, o que o mercado tradicional traz, e eu queria algo diferente que fizesse mais sentido. E eu encontrei, através da empresa, o NewX, produtos que fazem sentido e são produtos que, vamos dizer assim, a empresa hoje ela é pioneira naquilo que faz. Então, trazendo essas novidades de mercado, e é o que eu sou apaixonada por fazer, assessorar as pessoas nesse mundo aí de ativos digitais. E quando a gente trabalha com paixão é outra coisa, né? Maravilhoso. A gente se motiva mais ainda, né? É uma bênção, é agradecer a bênção todos os dias. Maravilhoso. Show de bola, show de bola. E então você falou que ficou um tempo na Caixa. Assim, a gente é da mesma cidade, então nós fizemos faculdade na mesma faculdade, Na mesma né? faculdade. Então eu me lembro também.
Eu acho que você trabalhou no Banco do Brasil também, não trabalhou? Mas eu Chegou a trabalhei comentar em isso? outra cidade, em Nova Outra Esperança. cidade? É, Banco do Ah, tá. Brasil e Caixa. É Para porque, aqueles... então eu devo lembrar de você da Caixa mesmo. Lá em Nova Olha, Esperança, você acha ou não? Não, aqui em Paranavaí, você não Não, trabalhou aqui? aqui não, aqui só em cooperativa. Então tô muito louco. Eu tô muito louco. era outra. Mas é o tempo, né? Eram os tempos dourados. Era outra Jaque. Faz um tempinho. Eu fiquei dentro da cooperativa há quase 13 anos. Sim. Então, já faz... Eu saí em 2021, estamos em 2025, já faz um bom tempo. Sim, sim, sim. Então, o que que eu percebi, Jaque? Eu dei uma stalkeada no seu Instagram, tá? Pra falar a verdade, porque eu preciso, né? Precisava para poder ter essa... poder fazer esse bate-papo aqui com você. E eu vi que hoje você está falando bastante, puxando bastante pro dólar, né? Até por isso que a gente está nesse bate-papo. Me explica por que você chegou a isso? Assim, na minha mente, nós só falamos de algo que realmente é promissor. Então, o que te levou a começar a falar sobre isso? Legal a pergunta. Alguns clientes estão me perguntando e inclusive, já estão entrando nesse mundo também. Porque, assim, a gente tem que lembrar de uma coisa. Investir, tem vários objetivos do investimento. Existe um investimento a curto prazo, que você quer fazer alguma coisa. Existe um investimento a longo prazo. E existem também proteção patrimonial. É onde o dólar entra. O dólar digital. Quando a gente fala em dólar digital, a gente está falando de uma stablecoin, um SDC ou SDT, enfim. Por que eu estou falando muito, muito, muito sobre isso? Nós estamos participando de um processo de plano econômico, eu digo assim, gente, plano econômico independente de partido. Tá? Não vim aqui falar sobre partidos nem nada, mas um plano econômico. Que é nítido que as pessoas estão sentindo na carne essa emoção. Aham. Né? E o dólar ele vem para fazer uma espécie de proteção patrimonial, no sentido de vamos fugir um pouco da inflação, Sim. porque hoje você vai ao mercado, tudo que você precisa hoje no nosso dia a dia, o trigo ele é cotado em dólar. Então, o que você precisa hoje? Eu não compro em dólar, mas você não compra pão todo dia? Você está comprando um produto que é cotado em dólar. Então, o dólar ele vem uma forma para você fazer uma espécie de proteção patrimonial. É uma forma de você ter ali um valor, uma quantia que você possa ter disponível ao longo do prazo ou imediato, para que você fuja um pouco dessa inflação que a gente tá tendo aqui hoje. Entendi. Claro, você insere isso na carteira do cliente, de forma que vai diversificar também ali, né, na carteira dele, né? Isso. Porque, assim, a gente tem produtos, eu tenho hoje produtos que possam dar um start melhor no dinheiro que ele tem em real. Existem formas de investimentos em que a pessoa ela quer dar um start maior no financeiro dela, né, através de rentabilidades ou através de crenças em projetos. E existem produtos, como, por exemplo, o dólar, né, lembrando sempre, né, o dólar digital, que ele vai fazer uma espécie ali de proteção de carteira. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi. Você, então, pega a carteira do cliente e você insere o dólar digital dentro da carteira dele para diversificar. É isso? Isso. A gente trabalha com o dólar digital não como investimento em si, mas como uma diversificação de proteção patrimonial. Existem formas que ele vai acelerar um pouco ou não, dependendo do perfil do cliente. Alguns produtos que vão dar vamos dizer assim, uma valorização legal do dinheiro dele, mas o dólar digital não, ele vem mais para ele fazer essa proteção patrimonial. E você chegou a comentar do mercado, tal, trigo, essas coisas. Assim, a Anne, ela sabe disso, que quando eu vou no mercado, às vezes eu chego em casa estressadão. Porque, Jaque, e é isso hoje que Ontem fui eu no mercado. o pai, a mãe, a família brasileira vem vivendo. Ele vai no mercado, ele vive no Brasil, mas parece que ele está pagando tudo em dólar. Então, assim,
Cara, por que que isso acontece? Tipo, você comentou do trigo, mas as outras coisas também têm relação? Pensa numa balança inversamente proporcional. Tá. Tá? Então, quando nós temos alta do dólar, significa que o poder de compra em frente ao real diminuiu para o brasileiro. Uhum. Quando eu tenho a baixa do dólar, significa que o poder de compra do brasileiro ele deu uma melhorada. Então, pensa que ele é uma contrabalança nessa situação aqui. Como nós estamos participando de um processo em que o dólar cai, volta, mas sempre numa constante ali crescente, isso significa que o poder de compra do brasileiro está caindo, Sim. né? E aí vem o quê? A inflação, vem a taxa Selic um pouco mais alta, porque daí lá fora o pessoal tem que ter mais credibilidade, né, em relação aos títulos públicos, aí você tem uma Selic um pouco maior, para que as pessoas lá fora tenham um retorno maior em relação ao que eles estão encontrando aqui no Brasil. E aí é onde vem essa alta crescente, porque vamos supor, se a Selic ela está alta hoje, isso acontece que os empréstimos estarão mais altos, as taxas de empréstimos estarão mais altas. Então, tudo vai subindo. Ah, a Selic baixou, o dólar baixou, o poder econômico do brasileiro subiu. Então, a gente vai percebendo essas alterações no dia a dia, por quê? Tudo é cotado em dólar, como eu falei, né, a gente comentou do pão, o Sim. trigo é cotado em dólar, combustível em dólar. Uhum. Então, hoje as pessoas falam assim, mas eu não compro e não vendo em dólar. Tá, mas e o produto que você está comercializando? É cotado em quê? Os insumos, né? A matéria-prima, Fertilizantes. tipo, assim, a gente vai num posto abastecer e o combustível ele é por galão, acho que né? Que eles contabilizam por galão, mas também é tudo. O dólar é como se fosse o dólar em relação à moeda, ao dinheiro, né? Ele é como se fosse o ouro em relação a todo, tipo, ele é o pai, né? É Por o isso que é pai. tudo medido ali. Isso. E o que Mas acontece? Por exemplo, hoje o agro ele está entendendo muito mais em relação às pessoas que não são do agro a tecnologia do dólar, principalmente o dólar digital também, né? Uhum. Então, assim, o que acontece? Os fertilizantes hoje eles são cotados em quê? Sim. Sacas, enfim, comercializados em quê? É tudo utilizado o dólar. E aí vem a tecnologia do dinheiro, que é o dólar digital, o SDT, o SDC, enfim, que é uma espécie de stablecoin e vamos dizer assim, é um ativo que é aceito no mundo inteiro para negociação. Uhum. As pessoas hoje não têm noção do quanto esses ativos são utilizados, principalmente na importação e exportação, para como meio de pagamento. E você falou stablecoin? Stablecoin. E o que que seria? Eu já ouvi falar mesmo assim, mas eu não tive entendimento bem. O que que seria isso? A stablecoin, ela foi criada em 2014, né, a empresa Tether, ela criou essa stablecoin. O que é a stablecoin? É uma espécie de criptomoeda que tem um lastro fiduciário. Então, a empresa Tether, a cada $1 digital, a cada dólar Tether emitido no mercado, ela retém $1 fiduciário. Ou seja, se eu tenho $1 digital, pode ter certeza que esse dólar ele tem um poder de negociação como $1 de papel. Só que ele é um meio de pagamento digital e rápido, onde não passa, por exemplo, por um banco central. Ele dá vazão a muitas negociações no mundo inteiro. Por exemplo, se eu tiver dólar digital, né, se eu tiver o USDT na minha carteira, numa exchange, e você tiver na sua, ou eu tiver que pagar você alguma coisa, a gente pode negociar aqui, ó, de hash para hash. Olha só que interessante. De hash para hash. Muito Então, incrível. é assim, a evolução do dinheiro, ela está de uma tal maneira que as pessoas ainda estão pensando assim, cartão de crédito, cartão de crédito. Daqui a pouco, gente, é assim, ó, vamos pagar todo mundo aqui, tá? Me dá tua resta. Uhum. Vai ser assim. E você vê hoje, assim, nós brasileiros, né, ainda com essa crença muito grande em relação, porque que nem assim, o foco não é a taxa Selic, né, mas
Nós tivemos agora, recentemente, uma alta que parece que a gente vai sofrer com isso a um longo prazo bem grande, né? E na mesma época que foi anunciada essa alta, estava muito nas mídias sobre uma blogueira, uma questão aí, não vamos entrar nesse assunto, as pessoas ficaram tipo assim, gente, eu vou meio que generalizar aqui, eu acho que 80% dos brasileiros focados nessa influência, o que estava acontecendo com ela, e não se preocupando com a alta da Selic, que vai, gente, independente do que você faz, você investe em dólar ou não, a sua profissão, se você é um CLT, ou que você vai trazer um prejuízo, né? E as pessoas não se interessam, não, eu acho que elas nem prestam atenção, né? Acho que nem sabem que isso aconteceu, né? Não Aí a gente sabe. falando agora em dólar, em carteira Foco digital. foi outro, né? O foco foi outro. E você vê que as pessoas não têm aquele interesse. Você acha que o brasileiro hoje, assim, de um modo geral, né? Ele já está abrindo mais a mente ou ainda está, sabe, achando assim, não é para mim. Ou ainda é o brasileiro dos anos 80. Olha, eu vou puxar um pouquinho mais lá no passado, né? Quando eu usava o coletinho que posso te ajudar. Vocês lembram o que que era TED? Sim, Transferência eletrônica porque disponível. tinha TED Doc, um era Tinha. mais barato, um era mais caro, eu É. lembro. Vocês lembram o que que era uma Sim. TED, né? Aham. No caixa eletrônico, a minha avó, na época com 70 anos, ela fazia TED através do caixa eletrônico. Por isso que tem caixas eletrônicos, por exemplo, com aqueles teclados. Sim, Que entendi. Então, assim, incrível. mas isso era da minha avó. Uma senhora que se formou até a 4ª série e fazia a palavra cruzada até Não tem até nem. o fim. Que Deus a tenha. Deus a tenha. Então vai muito do querer do brasileiro. Hoje eu vejo, mas isso, assim, isso era raro. Tanto que quando eu trabalhei com aquele coletinho e fui ensinar as pessoas que elas poderiam fazer essas transferências ali pelo caixa eletrônico, meu Deus, era... mas pode mesmo? Será que foi o dinheiro? Será que... Então, assim, era aquele medo. Queria fazer ali no caixa mesmo com... Sim. Então, é o desprender e ir para o algo novo. O brasileiro hoje, ele se desprendeu e foi para um algo novo chamado tigrinho. Verdade. Isso é Então, assim, triste. eles fácil, né? confiam, Eles pegou rápido, né? confiam no tigrinho, mas não confiam naquilo que de fato tem fundamento. Sim. Entendo. Os espertos, Aham. quem está bebendo ainda da água limpa, porque a água ainda Sim. está limpa. Isso eu ia te perguntar, mas pode É. continuar. A água ainda está limpa, então tem essa possibilidade de experimentar esses produtos, as criptomoedas, os ativos digitais, as stablecoins, enfim. E hoje a nossa empresa, a UniUX, ela tem um plus no mercado que não existe em nenhum outro mercado de ter assessores disponíveis, treinados e capacitados para levar as pessoas por esse mundo aí. Sim. Então, mas porque eu levei um golpe, porque eu perdi meu Bitcoin, porque não sei o quê. Gente, faz parte do jogo. No banco, as pessoas também perdem dinheiro, porque sofrem golpe, ou por alguma coisa nesse sentido. Então, quando você tem uma empresa séria, atuante no mercado, pioneira, com todas as autorizações necessárias para trabalhar, e pode te guiar por esse caminho, então é onde é o meu trabalho. E isso é que eu sinto a minha paixão de todo santo dia, de fazer com que as pessoas conheçam o novo. Por exemplo, quando eu entrei na cooperativa, a gente sofria de um grande bullying dos bancos, né, dizendo que a cooperativa ia quebrar, falando para as pessoas não coloquem dinheiro nessa cooperativa. Sim. Eu tenho um tio do Mato Grosso que, logo quando eu entrei na cooperativa, eu fui falar para ele, tio, é muito legal a cooperativa e tal, porque o senhor entra como cooperado, tem distribuição de sobras, né? Lucro não, sobras. E ele era Banco do Brasil, aquele agricultor, Caxias. assim, Caxias, tá? Anos ali, né? Sim. Aquele lavoureiro, assim, hoje lavoureiro, mas antes era gado, né? E aí, dessa última vez que eu fui viajar ele, né, e visitar ele já estava com cooperativa. Olha só, já mudou a mentalidade dele. Não, e hoje assim, quantas cooperativas nós temos na nossa cidade? Então, e aí aquele começo,
Era maravilhoso. Sabe aquele começo de paixão? Né? Dia dos Namorados está chegando, né? Sabe aquela paixão do começo? Que é assim, de você ensinar a pessoa, de desmistificar, olha, cara, isso aqui é um negócio novo, é um produto bom. E eu sinto hoje, de novo, esse gelo no coração, assim, sabe? Aquele friozinho na barriga de quando você está lidando com aquele negócio, daquela paixão, que eu digo nesse sentido daquela paixão, de poder explicar para as pessoas o quanto é libertador você trabalhar com os ativos virtuais. É libertador. Show. Eu vejo muito conteúdo de pessoas lá de fora, que moram nos Estados Unidos, brasileiro, tá? Que foi para os Estados Unidos, enfim, tá lá há 5, 10 anos. Sabe aqueles conteúdos tipo, eu vou te mostrar quanto que custa um saco de batata aqui nos Estados Unidos e um saco de batata no Brasil, tal. Eu vejo muito esse tipo de conteúdo, Jaque. E aí eu te pergunto o seguinte, porque o brasileiro aqui, ele tenta economizar, ele tira daqui, tira dali. Agora veio o tigrinho e tira dele também. Mas tá, o brasileiro tenta economizar, mas não consegue. Isso aí é só problema da inflação? Vamos pensar, né? Eu sou especialista em planejamento financeiro. Ok. Então, o externo, ele atrapalha? Atrapalha. Mas o interno também. Então, é onde eu ajudo as pessoas a realizarem o seu planejamento financeiro. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Há um bom tempo atrás, uma pessoa me procurou pelo Instagram e eu consegui fazer uma reunião com ela. O sonho da vida dela era viajar com os filhos. Mas era assim, a princípio, a viagem dela era uma viagem muito mirabolante em relação ao que ela podia de fato. Então, nós saímos do sonho, viemos para a realidade, planejamos todo o financeiro dela e ela foi assim maravilhosa. Por quê? Porque ela foi muito organizada naquilo que a gente planejou. E, de fato, ela conseguiu fazer a viagem com os filhos dela. Não era a viagem dos sonhos, mas ela conseguiu fazer uma viagem super bacana, num lugar super bacana, só com o planejamento financeiro dela. Então, hoje, o que as pessoas precisam fazer é isso, é se planejar. Então, falta realmente... eu percebo assim, porque eu venho de uma família... antigamente, eu ouvi muito isso na escola, que eu também dei aula e tal. Então, você já ouviu isso também, a família desestruturada, que é a família onde a mãe separada do pai, enfim, ou uma família... Normalmente, eles usavam esse termo lá na escola, né? Família desestruturada. Hoje eu não sei que termo que usa, porque eu não estou mais. Mas eu venho de uma família desestruturada, onde minha mãe era minha mãe e meu pai. Porém, tinha muita dificuldade de conseguir economizar, né, e realmente, assim, na verdade, fazer uma reserva financeira. E assim, hoje eu percebo que isso é importante, né? Se eu quiser até falar sobre isso, sobre a reserva financeira também, porque muitos brasileiros, eles sofrem com situações rotineiras, né? E, cara, não tem. Porque não tem uma reserva. Não tem uma reserva. Verdade. Eu vou puxar o gancho numa coisa que você comentou na pergunta anterior. O tigrinho. O que é o tigrinho hoje, né? É o bendito do dinheiro fácil. Isso. Então, as pessoas elas não têm a paciência de esperar que os juros trabalhem para você no futuro. Então, infelizmente, o tigrinho tem tirado vidas, conquanto se você tem um planejamento a longo prazo, você tem vida e liberdade. É importante a gente lembrar disso. E o que acontece? Antigamente, eu penso assim, não tinha essa educação financeira que a gente tem hoje. Hoje, gente, qualquer lugar que você procurar na internet fala sobre educação financeira. Cuidem para que você possa trazer para a tua realidade o que você está ouvindo ali na internet. Até tem um caso de um senhor muito simples que apareceu no escritório por esses dias e eu fui atendê-lo. Ele queria começar a fazer aplicação e tudo mais. Ele ouviu um monte de vídeos pela internet. Uma pessoa humilde, simples, que ainda não tinha começado a fazer aplicação nenhuma. Mas ele queria abrir conta em vários bancos, porque ele ouviu dizer que é bom diversificar.
E é uma pessoa que Levou ganha pro um salário outro mínimo pelo lado. LOAS. Entendi. Então, nesse momento, eu sentei e falei, ele, não, mas eu acho que eu ainda não consigo investir em ativos digitais. Eu falei, não, o senhor veio atrás de informação, eu vou te dar as informações, vamos sentar, vamos conversar, eu vou te orientar. Então, de maneira muito simples, eu fiz uma orientação do que ele pode fazer dentro da realidade dele, né? Pensando no sentido assim de investimento. Ele veio buscar informações e ele estava com a energia Sim. para investir. Então, o investimento hoje não é você... As pessoas pensam assim, mas eu não tenho dinheiro para investir. Primeiro, você não tem que ter dinheiro para investir. Primeiro, você tem que ter energia para investir. O pessoal vai me matar aqui no que eu vou falar. Se você não sabe investir, nunca investiu na sua vida, não sabe investir, você só sabe mexer ou com uma conta poupança, ou um CDB, alguma coisinha, cara, começa. Podem até me matar no que eu estou falando aqui, mas eu não estou falando de dinheiro e eu não estou falando de carteira de investimento. Eu estou falando de energia. Guarda. É cinquentão, é dezão, cincão, senhão, não interessa. Aí a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de energia. Começa com alguma coisa. E aí, agora eu tenho um valor legal aqui. Aí você começa a procurar um pouco. Aí são os passos. A criança, quando começa a correr, ela primeiro engatinhou. Essa era a minha aí. próxima pergunta a você, mas você deu uma antecipada legal, porque tem esse mito de que quem tem salário fixo, quem recebe salário fixo, não conseguiria investir, e, tipo, então isso cai por terra. A mãe de uma amiga minha, que é passadeira há muitos anos. Gente, passadeira, há muitos anos. Se tiver ganhando bem, está ganhando agora. Agora que, né, o pessoal assim, desses serviços estão um pouquinho mais. Mas ela tem investimento. Ela era uma passadeira. Acho que é mais a força de vontade da pessoa, né? A determinação, né? Sim. E deixa eu te perguntar, a gente falando aqui, né, de investimento, a pessoa já investe. Só que a gente vê que muitas pessoas, até algumas pessoas que eu converso, têm aquele medo de investir em dólar. Qual o prejuízo, assim, as pessoas têm noção desse prejuízo que ela está tendo de ficar com esse medo de investir em dólar? Olha, qualquer pessoa pode pesquisar aí na internet, conversa com o seu ChatGPT, quem não abriu ainda, ChatGPT, eu super recomendo, porque o meu ChatGPT é o meu, Seu amigo é o meu íntimo. melhor amigo do dia a dia. Mas pergunta assim, se eu tivesse R$1.000 em 2010, quanto que eu teria ele hoje, o meu poder de compra? O poder de compra do real em relação ao dólar, ao longo do tempo, ele caiu. Desde quando a moeda foi criada até hoje, se eu não me engano, em torno de 80%. Em frente ao dólar, ele perdeu a sua valorização. Então, assim, eu trabalho, eu tenho dinheiro investido aqui, eu tenho dinheiro investido ali. Tá, mas e a valorização desse valor, desse seu montante? A valorização desse seu montante, como é que faz? Sim. Então, esse é o grande risco. É muito mais risco você acreditar numa moeda só do que você diversificar. Então, por isso que hoje o dólar digital está vindo para essa... Porque eu falo digital por quê? Por causa da tecnologia, é isso que a gente trabalha, em tecnologia de dinheiro. E é muito risco a pessoa ficar pensando... Imagina, você trabalhou, aí você tem dinheiro suficiente para comprar uma fazenda. Daqui 10 anos, você só vai comprar um sítio. Sim. Desvaloriza. Totalmente. Esse é o problema. Esse é o grande problema que as pessoas ainda não acordaram e precisam acordar para isso. Eu estou dizendo, gente, agora o mundo vai virar dólar. Não, não é. É no sentido de... Já virou, né? Digital. Já virou digital. Cadê teu cartão de crédito? Pois é. Por incrível que pareça, eu ando com cartão de crédito, tá? Cadê teu dinheiro? Não. Ele não manda com cartão de crédito. Celular. Ele não manda. Eu ainda sou um pouquinho da antiga. Eu ainda uso... Eu sou uma... Ele nada. Ele não sou anda uma mulher carteira. que não anda nem com bolsa. Eu ando com a chave do carro e o meu celular. Exatamente. Então, tudo vem se transformando. Então, o que as pessoas precisam aprender é de que maneira essa transformação eu posso adequar com a minha vida. Aí é o meu trabalho. Aí é onde eu entro, converso com a pessoa, verifico todo o perfil dela, qual é o objetivo, isso, aquilo. E, olha, vamos pensar juntos? Quantas coisas a gente não faz assim, né? Olha, eu estou pensando em tal coisa, isso, a gente chama um amigo.
Sim. Vamos pensar juntos, é isso que eu faço. Você falando da desvalorização e tal, isso me veio uma história que aconteceu comigo e com a Anne em 2015. Qual delas? Que a Eu gente já passou por acredito que algumas. seja em 2015, De quem quando você a gente fala? descobriu sobre a criptomoeda, Ah, sobre o sim, Bitcoin. nossa, Ai, foi. Deus. Vou te falar, Jaque, Nossa. nós pegamos E a gente podia a ter. época que o Bitcoin valia R$ 5.000. Ele tava numa Foi. queda, uma queda brutal, brutal, brutal. Ele estava fazendo só isso aqui. E ele passou a valer mais ou menos uns R$ 5.000. E aí, nessa época, eu comentei com a Anne, eu falei, amor, ó, o Bitcoin é isso aqui e tal, é assim, assim, assado, vale 5.000, será que a gente não consegue, a gente não tem? E a gente já acreditava nisso, Olha, sem saber se, Se ia ou né? não. E aí eu lembro que eu comentei lá no meu trabalho, na época eu trabalhava de carteira assinada, e comentei no meu trabalho, e o pessoal dando risada, da onde que vem esse dinheiro? Eu não Tirando acredito nisso sarro, as não. Tal. pessoas tiravam muito Por quê? sarro. Porque eu comecei a estudar sobre isso, e aí eu quero linkar e te perguntar, tipo, no começo você falou do Oceano Azul, beber água limpa, e esse é um Oceano Azul. Então, corre o risco. Hoje o Bitcoin ele vale, tá valendo R$ 275.000, eu não me recordo quanto não, o que. Bitcoin já meio milhão aí, ele vai Meio para milhão. cima, vai para baixo. Vamos pegar, vamos pegar uma Quando cotação eu, atual? Vamos quando ver. eu parei, quando eu parei de Peraí. acompanhar Tava assim, nesse tava, valor tava aí. nesse valor. Nesse exato momento, está Co- valendo R$ 603.138. Olha aí. Uau. Olha, imagina se a gente tivesse Uau. conseguido comprar um Bitcoin, na época era 5.000, mas você poderia comprar o Satoshi, né? Que é a fração do A fração do Bitcoin, Bitcoin. né? Isso. Normalmente, é que o pessoal normalmente o pessoal que vai estar assistindo não vai saber disso, mas a fração do Bitcoin é chamado Satoshi. Satoshi, né? E, poxa, a gente estaria com o Meu burro amarrado na Deus. sombra, mas já a questão não é sobre mim, é sobre você e você responder para o pessoal aqui. Corre o risco hoje, tá aqui assistindo esse podcast e corre o risco daqui 3, 5, 10 anos. Tá igual a gente, né? Exatamente. Tá igual nós. Repetir a história. Repetindo a história, lamentar isso sobre o USD, né? É que assim, USDC. em todo investimento, o passado não é a garantia do futuro. Entretanto, contudo, todavia, nós vemos assim um movimento de grandes empresas como BlackRock, JP Morgan. Você vê, a gente brinca que o nosso maior assessor é o Trump, Sim. que é um grande entusiasta de ativos digitais. É. Então, grandes empresas detentoras de fortunas no mundo inteiro estão numa corrida louca na compra de bitcoins. Então, tá. Eu estou errada? Será que sou eu, então? Assim, perdão, eu ia fazer uma outra pergunta. Assim, sou eu que estou certa em achar que isso não funciona? O mundo inteiro está atrás desse negócio. E a gente está falando, gente, de muitas compras diárias. Sim. A gente sempre vê aí milhões, bilhões e não sei o quê, em busca do Bitcoin. Sim. Lembrando que nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. O Bitcoin ele vai até 21 milhões de emissões dessa moeda. Isso que você está Então, ela é falando escassa. só do Bitcoin. Falando Não só de do outras Bitcoin. criptos, né? Falando só do Bitcoin, mas o Bitcoin arrasta. Uhum. Então, pensa assim, que quando finalizar essas 21 milhões de moedas para 8 bilhões de pessoas, o que vai ser raro nesse mundo? Ouro ou Bitcoin? O que vai ser mais raro nesse mundo? Sim. Então, eu imagino que sim, ainda estamos num processo de beber água limpa. Eu imagino que sim. A gente ainda está nesse processo de beber água limpa. Acho que daqui a uns 10 anos, quando se repetir essa história, já podia ter comprado as frações enquanto estava tal. Aí, daqui a 10 anos, a água já
Não vai estar tão. A fonte Sim, mas vai estar isso- de um outro jeito. Isso aí é em relação. Você está falando isso ainda em relação ao Bitcoin, não é? A minha dúvida é em relação ao dólar digital. Tipo, toda essa mudança, porque, igual a gente comentou aqui, não tem. Eu não ando mais com dinheiro de papel e tudo mais. Então, se corre. Assim, eu creio que sim, mas você é especialista, né? E que daqui 3, 5 anos, como eu falei, pô. Não investir o meu dinheirinho num pouco de dólar digital e, entende? Aconteceu como E o a Bitcoin. escassez. Não, não, nesse sentido não. Porque, assim, lembra que eu falei que tudo tem a sua finalidade. É você fugir da inflação do seu país e tudo mais. O Bitcoin em si, ele entra como uma reserva econômica sua a longo do prazo. A não ser que você tenha tempo de conhecer como você faz um trade, de que maneira você pode fazer. Se você tem o dia inteiro para poder fazer isso e ficar de olho no mercado, quando sobe, quando desce para comprar, tá tudo certo, vai lá. Agora, se você não tem esse tempo, existe uma outra forma de você lidar com a criptomoeda de maneira assim mais orientada e mais consciente daquilo que você está fazendo. Né? Lembra que são várias formas de você lidar com sua carteira de investimento. Então, aí a diversificação que vem para o dólar digital, na verdade, é só você fazer a proteção patrimonial mesmo. Porque o Bitcoin, ao longo do processo, ele é, sim, uma reserva de capital, uma reserva econômica sua. Já o dólar digital, ele não deixa de ser uma reserva, mas ele é uma reserva de proteção patrimonial. O Bitcoin, vamos dizer assim, Jaque, mas o Bitcoin ele pode ser considerado também uma reserva? Pode. Tipo, deixa eu ver se eu entendi. Então, o dólar, Pode. a gente não pode ficar olhando ele como um ativo de valorização. Por exemplo, o Bitcoin ele valorizou bastante. Aí o dólar, então. Ele tem a oscilação do dólar fiduciário. Mas da época que eu me recordo, que vamos colocar aqui de 2000 para cá, eu não vi o dólar cair, assim, significativamente. Eu Então, não, de eu não certa me forma, atrevo a dizer que o dólar seria algo para você ganhar fortunas, isso. entendeu? Eu não me atrevo a dizer isso. Exato. Porque depende muito das políticas econômicas envolvendo o mundo todo. Sim. E nós vimos que, ao longo desse processo de 2010 para cá, as políticas econômicas que vieram levaram a essa situação aí que o dólar está hoje. Mas vamos supor que haja uma outra espécie de política econômica que possa fazer o dólar cair. Então, foge muito da nossa, Sim. né, do nosso entendimento em relação ao que eles querem fazer desse mundo aí. Ai, perdão, bati. Porque não tem a ver, não vai ter só a ver com a questão do dólar em si, né? Mas, igual você falando da política econômica, se, sei lá, entrar um governo no país, aqui no Brasil, que faz as coisas funcionarem, então a nossa moeda vai valorizar e pode, né, chegar entendi. Lembra daquela É contrabalança? a balança que Então, você assim, falou. mas mesmo que você tenha o dólar, esteja lá uma parte do seu capital protegido e o dólar caiu, cara, tá beleza. O teu poder de compra melhorou. Uhum. Então, Desculpa te cortar, tá? Imagina que a Anne, eu vou te fazer assim a gente já tá, né, Metáfora. assim, mais ou menos nos finalmente, mas imagina que a Anne é uma potencial cliente sua, tá? Profetiza. O que, yeah. o que seria um lead seu, né? Como que é o seu processo com essa pessoa, para o pessoal mesmo entender Como tipo, funciona, como que né? funciona. Porque tem pessoas que acham que tudo é pago na vida. Se eu mandar uma mensagem para ela, eu Você vou ter que tocou numa pagar. coisa maravilhosa. Então, como que é? Você dá uma consultoria para essa pessoa ali, para explicar para ela como que funciona. Imagina que é para a Anne, tipo, o que você vai fazer com ela? O assessor de investimentos, eu não sou paga por dar uma consultoria, por conversar com você. Tem gente que eu sento, conversa, passa assim 1 hora, 2 horas de conversa, acaba não fazendo investimento, porque às vezes não se sente preparado o suficiente naquele momento e conforme mais conversas vai entendendo e pergunta,
Tá, mas para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, quanto que eu tenho que pagar para você? Oh, meu Deus. Nada. É a coisa que eu mais amo fazer na vida. E os outros colegas meus assessores também têm se despertado muito para esse mundo, porque a gente tem acordado as pessoas. É um despertar. É um despertar para isso tudo que está acontecendo no mundo inteiro. E não paga nada para conversar com um assessor de investimento, nem online, nem por telefone. Eu atendo pessoas de Manaus, eu atendo pessoas em Mato Grosso, eu atendo uma pessoa em Rio Grande do Sul, atendo uma na Suíça, atendo em Paranavaí. Olha. Vai atendendo por onde tiver. Legal. Então, não existe um custo de cobrança, um custo de conversa e de orientação. Se eu pegasse a Anne, por exemplo, hoje, ela viesse para minha carteira, a primeira coisa que eu ia trocar uma ideia com ela num café assim Tranquilo. bem tranquilo, porque eu preciso entender, Anne, por que você quer investir? Qual é o seu objetivo? Qual é a dor que você, né, aguenta no investimento? Ah, Jaque, não, eu gosto vamos acelerar mesmo, eu não tenho medo. Não, Jaque, eu sou bem conservadora. E isso também, às vezes a pessoa também não sabe se ela é conservadora Então, ou se ela é mais Agressiva. agressiva ali no investimento. Então, é onde entra o meu papel de conversar. Eu vou dar um exemplo desse meu tio, que hoje é lavoureiro, né? tá. E aí ele falou assim, ai, mas eu sou muito conservador. Aí eu falei, tio, o senhor enterra milhões em semente. Enterra, de fato. Ele vai passar o tratorzinho dele, ele enterra milhões em semente, Sem saber o que vai em fertilizantes, em adubo, enfim. Sim. E esses monte de nomes aí que ele enterra. Exatamente. Aí o que ele faz? A dança da chuva, exatamente foi isso que eu falei para ele. Aí o senhor faz a dança da chuva para que isso tudo aqui dê certo. Aliás, eu estou indo de novo lá para Mato Grosso semana que vem. Vai vir um monte de filmagens de novo. Massa. Eu falei assim, e o senhor acha que o senhor é conservador aonde? Ele deu tanta risada. Eu falei, meu Deus, mas não é que é verdade mesmo? A pessoa não tem aquele, né? Mas lógico que quando se trata daí das finanças, de guardar, de reservar, ele falou, não, mas aqui eu admito o risco, mas aqui eu não admito o risco. Então, mas ele não se despertou de que o perfil dele não é tão conservador assim, Sim. né? Então, Sim, isso faz sentido. faz. Então, é esse o papo que eu vou tendo com a pessoa. Eu falo, você está vendo que você aceita correr risco aqui? Não é tão- Né? Lógico que um assessor nunca pode colocar o teu cliente no risco, a não ser que o cliente diga, não, mas eu quero e vamos, então vamos, Ficar seguro daquilo. vamos fazer isso de forma guiada, que é o que acontece hoje em bolsa de valores, enfim, por isso que a gente trabalha com diversificação, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, qual o seu objetivo? O objetivo é a longo Isso. prazo, curto prazo. Então, primeiro é um café bem despretensioso, para depois, numa segunda conversa, eu entendendo todo o projeto dele, elaborar um plano, né, vamos dizer assim, o meu pai, como que é o nome? Um planejamento financeiro. E você falando, né, da pessoa às vezes não saber bem qual que é o perfil dela, né? Tipo assim, eu tenho medo, mas às vezes não é tanto medo assim, né? Mas eu vejo, já foi até um tabu meu também, de achar assim, mas para investir até hoje, né, no dólar digital, carteira digital, né? Mas você tem que ter muito dinheiro. Ou uma pessoa que tem ali um salário fixo, né? Isso é acessível para qualquer pessoa, independente da renda. Sim. Ou ela tem que ter muito. Não, isso aí tem que ser para quem ganha lá. Eu tenho que ter lá 20 mil, 50 mil já Não. para investir. Não é para mim. Tem exchanges Ou que você uma pode pessoa- abrir a conta e, a partir de R$ 50, fazer um investimento. As pessoas só têm que ficar assim bem atentas. Mas eu ouvi falar de uma exchange e tal. Vai dar uma pesquisada, analisa, sabe? Não. Procura já, acho, por isso que tem assessor, né? Eu já ia falar. É onde vai. Pessoal, Essas coisas não é de ficar brincando, de Não, pesquisinha na dinheiro internet. não leva então de manda o recado, desaforo. pessoal. Olha direto nos Aí olhos é o deles e fala, erro, gente, né? se vocês Investir é precisarem de seguro. qualquer ajuda, Pessoal, é o seguinte, assessores de investimentos estão aí, usem, abusem das nossas habilidades. habilidades, das nossas ideias,
porque o mercado não tá para brinquedo. Existem várias formas de vocês ganharem dinheiro, mas de perder tem também. Então, assim, dinheiro não se desafora o seu dinheiro suadinho, não. Né? Independente de você achar que, mas eu tenho que começar com muito ou com pouco, tanto faz. Vai para uma assessoria guiada, principalmente em ativos virtuais. E a UniUX está aí, pioneira, com vários assessores espalhados no Brasil todo para poder atender vocês. É isso aí, ó. Tem que dar o recado, senão deixa Viu? só... Investir é seguro, né? Mas o negócio é a pessoa, às vezes, não tem aquele conhecimento, vê um videozinho, outro no YouTube, não estou desmerecendo, eu já vi muito vídeo sobre isso, né? No YouTube tem muitas pessoas ótimas, né? Mas se você for colocar o seu dinheiro mesmo, né? Vão procurar um assessor. Vai num tete a tete ali, porque o investimento é a sua digital. É a sua digital. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua característica. O que você quer não é exatamente o que eu quero. Então, os vídeos na internet existem e eu produzo São muito ótimos. para trazer orientações, abrir o olho das pessoas, fazer um despertar. Mas quando você vai, de fato, mexer com o seu dinheiro, vai num tete a tete ali com um assessor de investimento que possa fazer algo mais planejado e orientado para você. Show. Tem alguma Isso aí. pergunta? Um papo bem gostoso, viu? Tirei minhas dúvidas aqui, Eu quero viu? fazer uma pergunta pra Jaque, descontraidaça. Olha Ela lá. não tá nem esperando. Vamos Ô, lá, Jaque, você essas tem que é vontade? boa. Você tem vontade de ir pra Nova York, pegar nas bolas do touro lá pra ficar cada vez mais rica em Nova York? Ai, meu Deus do céu! Hã? Wall Street? Wall Street. Eu sou I'm louca pra going tirar. Wall Street. Eu sou louca pra ir tirar uma fotinha lá. Olha, eu não tinha pensado que esse seria meu sonho, não. Mas se eu puder pagar as passagens em dólar digital, ele pode virar a ser meu sonho, sim. Dizem que se pegar nas bolas do touro Fica lá, mais rico ainda. Fica, né? milionário. Fica ainda. Eu acredito. Você acredita? Lógico. Então, bora Amor, a gente ir lá na totalmente. pegando essas bolas desse Pensou? touro aí. É, Meu Deus do céu! sim, Que exatamente. raio de pergunta é essa? Ô, louco. Não, peraí, gente. Uma que você vai estar em Nova York, num Sensacional. lugar super famoso, e pegando... Na verdade, os viajantes do mundo são vocês, né? Aliás, vamos fazer um podcast reverso um dia aí para Ai, essas que viagens aí. Oba. Que delícia. Ué, para amo, saber como é que amo. vocês planejaram, porque Verdade. com certeza fizeram um planejamento, Sim. a data, Essas a grana. viagens foi. Vamos Pra já ir- virar. Pra já ir comprando dinheiro antes, né? Não deixar pra última hora. Teve todo Sim. um planejamento mesmo, é verdade. Exatamente. Isso é verdade, todo um planejamento. Mas para quem vai viajar, você tocou num ponto muito importante. Para quem vai viajar, é importante, então, por exemplo, entrar em contato com você, como foi o caso daquela senhora que você contou. Isso. Entrar em contato com você para poder fazer esse planejamento e, né, tipo... Você tinha comentado alguma coisa sobre poder usar o dólar digital também, ou eu estou enganado, ou foi outra pessoa, mas acho que foi você, usar o dólar digital em situações rotineiras, foi você ou não? É que eu ouvi falar. É que assim, Por exemplo, ainda numa ninguém viagem, abriu. vai lá do outro lado do mundo. Ninguém. É que os comércios ainda não abriram esse espaço, porque a pessoa primeiro tem que testar para ela, ver se é bom, investir e tudo mais, comprar, vender, para depois. Mas a grande ideia das criptomoedas, dos ativos virtuais, é exatamente isso: é trazer a liberdade comercial, a liberdade de negócio. Então, se eu tenho hoje uma conta numa exchange e vocês também têm, eu tenho que pagar vocês, eu posso fazer a transferência ali muito rápido. Sim, Sem sim. passar pelo banco, sem que seja a forma tradicional de Pix, DOC, TED, dinheiro, enfim. Show de bola. DOC acho que nem existe mais. É, DOC acho que já não Deu existe uma- mais. Estamos isso aí. evoluindo, né? Mas show de bola, Jaque. Eu curti o papo. Eu também, viu? Muito aí? bom, muito agradável. Tinha muitas dúvidas, tá? Que bom. Foi um prazer. Você é uma graça incrível, uma Obrigada, vocês princesa. são os amores. Obrigada, viu, por esclarecer tanto, né? Tantas dúvidas, né? E passar tanto conhecimento, né? Como você passou e tenho certeza que vai ajudar muita gente também, viu? Que bom, espero Obrigada, poder ajudar. gratidão. É isso aí. Se você puder, então, dar uma última palavra pro pessoal, fica à vontade. A câmera é sua.
Passa suas redes sociais também, onde que te encontram, verdade. né? Isso, passa as redes sociais Verdade. também pro pessoal. Olha, eu penso assim, se você está querendo entrar nesse mundo de ativos virtuais, procure sim uma pessoa especializada e ouçam as pessoas especializadas nesse meio. Não fica escutando assim, porque fulano de tal falou que tal coisa, e ciclano de tal falou de tal coisa. Cara, uma frase que eu amo do Pablo Marcel: vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Assuma a rédea da sua vida e vai cuidar dela. Seja no dinheiro, seja de qualquer outra maneira. Então, jaquelinebert.invest fica aí, né, o meu Instagram, e eu fico à disposição para dúvidas. E aquele café especial pode ser café presencial, café online, enfim. Estamos aí para ajudar as pessoas no que for necessário. Show de bola, toca aqui. Eita, pega! Carimbou com café. Show, amiga. Jaque, Obrigada. Vamos ajustar a nossa viagem para pegar nas bolas do touro. Vamos. Você Fechou. que acompanhou até agora, muito obrigado. Não se esqueça de deixar um super like aí, também se inscrever no canal. E não se esqueça de acessar as redes sociais da Jaque. Se você tiver qualquer dúvida, vai lá, manda um direct lá para ela, que ela vai estar... E também acessa o WhatsApp, né? Tem Tem redes lá, lá, né? lá na Tem rede, tudo lá. tudo Para certo. você poder trocar essa ideia com a expert. Não, que nem a minha mãe falava, não balanga o beiço. Porque se balangar o beiço, você vai rodar. Então conversa com quem sabe, tá É bom? isso aí. Ó, um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.